Frank William Abagnale Jr. hoje em dia é um consultor de segurança conhecido pelo seu passado como impostor, falsificador de cheque e vigarista, causando um prejuízo estimado em 2,5 milhões de dólares em mais de 26 países. Ele fez tudo isso dos 16 aos 21 anos na década de 1960, se tornando assim o impostor mais famoso de todos os tempos. Ele confessou ter assumido nada mais nada menos do que 8 identidades falsas, inclusive uma delas era de médico. Esse caso é tão doido que virou um filme estrelado por Leonardo DiCaprio. Saia do banheiro! Mãos na cabeça. Conhece a nova máquina elétrica da IBM? Coloque as mãos na cabeça. Dá pra alterar um dígito impresso em 5 segundos, faz um número... Põe as mãos na cabeça, mãos na cabeça. Mas antes de irmos ao caso, eu gostaria de pedir para que você deixe o like agora no início do vídeo para ajudar no meu trabalho, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E eu gostaria de agradecer a todo mundo que acompanhou o especial de Halloween do canal. Se você ainda não assistiu os vídeos, vale a pena dar uma conferida. E também gostaria de avisar que a enquete que eu fiz no Instagram sobre a permanência da abobrinha aqui no meu microfone foi finalizada e foi decidido que ela vai continuar pelo menos até os próximos meses, quando eu decidi fazer um outro especial aqui no canal. Se você não me segue no Instagram, me siga lá também, é @CamiloGSantos. Por lá eu converso bastante com vocês e às vezes falo sobre coisas do canal, peço dicas e igual dessa última vez que eu fiz a enquete sobre a abobrinha, então não perca essa chance de participar também e te vejo lá. Recados dados, então agora vamos ao caso. Frank William Abagnale Jr. nasceu no dia 27 de abril de 1948 e era um dos filhos do meio de uma família de 4 crianças. Ele era filho de uma francesa chamada Paulette e o seu pai era Frank Abagnale. Frank Jr. passou os primeiros 16 anos de sua vida em Nova Rochelle, no condado de Westchester, em Nova York. Ele estudou sua infância inteira em uma escola católica dirigida pela Irmandade Cristã da Irlanda. A família de Frank tinha boas condições e sua vida era considerada confortável para a maioria das pessoas. Seu pai tinha uma loja em Nova York e ainda era muito influente na política das redondezas, além de ser apaixonado por teatro. Ele era um modelo para Frank Jr. Quando Frank tinha 12 anos, os seus pais se separaram e como ele era muito apegado ao seu pai, ele passou um tempo morando com ele. Seus pais acabaram reatando o casamento, mas quando Frank Jr. estava com 16 anos, eles resolveram se divorciar de vez. Então, por já ter idade suficiente, Frank foi levado até um juiz para escolher com quem iria morar. Foi nesse momento que ele fugiu e foi parar em Nova York, determinado a ser bem-sucedido. Ele conhecia muito bem a cidade de Nova York porque ele trabalhava fazendo entrega para a loja de seu pai. Então ele foi atrás de um trabalho semelhante. Após um tempo trabalhando, ele percebeu que não conseguiria se sustentar com o que ganhava, mas também se deu conta de que recebia pouco por causa de sua idade. Foi aí que Frank decidiu mentir e falar que tinha 26 anos para conseguir um aumento. E ele acabou conseguindo esse aumento, mas ainda assim não era suficiente para bancar o estilo de vida que ele queria ter. Desde cedo, Frank demonstrava interesse pelo teatro e atuação. E como ele era bom de lábia, resolveu usar isso a seu favor e começou a aplicar golpes. Um certo dia, ele foi ao banco e descontou um cheque sem fundo. Foi aí que ele percebeu a facilidade, porque naquela época, os caixas dos bancos não conferiam se o cheque era falso ou não, apenas olhavam o valor e entregavam. Frank então descobriu que era possível fazer cheques com quantias superiores ao que ele tinha. E a partir daí, o seu principal golpe ficou sendo descontar cheques sem fundo. E como um bom impostor, ao longo dos anos, ele foi aprimorando sua técnica de roubo. No início, ele descontava os cheques em um só banco, mas depois ele percebeu que os mercados e os hotéis também descontavam, então ele passou a descontar cada vez mais. Frank sabia que sua tática estava funcionando até o momento em que o banco parava de emitir cheques. Aí ele abriu uma nova conta usando identidades falsas. Em um dado momento, ele começou a produzir o próprio cheque. Ele mesmo imprimiu os talões, com uma qualidade semelhante à original.
que muitas vezes passava despercebido. E só pra gente se situar na história, ele só tinha 16 anos. Então, nesse momento, ele começou a ser procurado pela polícia e precisou planejar um plano de fuga que ele pudesse escapar da polícia e continuar aplicando os golpes, porque ele não queria abrir mão disso. E é aí que começa a fama de um dos maiores fraudadores da história dos Estados Unidos. Frank conseguiu aplicar inúmeros golpes durante 5 anos na década de 1960 em diversos países. Vamos ver agora alguns deles. Um dia, enquanto ele estava andando pelas ruas de Nova York, ele viu uma equipe de pilotos. Então ele decidiu que seria uma boa ideia se tornar piloto de avião, porque assim ele poderia fugir e continuar aplicando seus golpes, que era exatamente o que ele queria, com 16 anos. Gente, eu não vou cansar de falar que esse garoto só tinha 16 anos e pensava em tudo isso. Então, ele começou a frequentar o aeroporto de LaGuardia, que ficava a cerca de 40 minutos de Nova York, para poder observar o comportamento dos pilotos, a maneira de falar, as expressões e como responder às perguntas frequentes entre eles. Então, ele ligou para a empresa Pan American, conhecido como Pan Am, uma empresa aérea de Nova York, se passando por John Black, um piloto que ele havia visto no aeroporto. Aí ele disse que era o copiloto da companhia e que havia perdido o seu uniforme e perguntou se seria possível eles arrumarem outro para ele. Então, a empresa checou que realmente esse piloto estava na cidade de Nova York e direcionou ele para uma loja para que ele pudesse pegar um uniforme novo sem nenhum problema. Enquanto estava fingindo ser piloto, Frank nunca precisou falsificar um certificado de piloto. Ele simplesmente utilizou das suas habilidades teatrais e agiu como se fosse um. E agora, com esse seu novo trabalho, ele criou uma conta no nome de Frank Williams para poder pedir mais cheques. Por um período de 2 anos, ele ficou trabalhando como copiloto para obter voos de graça pelo mundo e ir descontando o cheque de canto em canto e ir embora antes que pudesse ser pego. E além disso, Frank tinha sempre o cuidado de trocar de avião durante os seus 2 anos de trabalho como copiloto, para que a tripulação não desconfiasse que ele era uma fraude. Estima-se que ele tenha participado de mais de 250 voos da companhia aérea, e certa vez ele precisou assumir o controle de uma aeronave, mas como não sabia pilotar, ele acionou o piloto automático, colocando a vida de mais de 100 pessoas em risco. Frank fez o seu último voo como copiloto ao retornar para Miami, e lá ele foi levado para uma sala por 2 policiais. Nessa sala tinha um agente do FBI e ele questionou Frank sobre ele ser um piloto da Pan Am. Por sorte, Frank conseguiu driblar esse agente do FBI, citando alguns nomes de funcionários que ele tinha conhecido durante as viagens. Mas ainda assim, ele decidiu se afastar da vida de copiloto, que ele nem deveria ter começado, né? Depois disso, ele se mudou para o estado da Geórgia, onde fez amizades e se apresentava agora com o nome de Frank Connors, um médico. Um de seus novos conhecidos era um médico e disse que estava com muitos problemas em um hospital e que precisava de um médico pediatra. E adivinha o que Frank falou? É claro que ele falou que ele era um médico pediatra e se ofereceu para ajudar. Então Frank começou a supervisionar o hospital enquanto seu amigo tentava encontrar alguém para a vaga. Ele trabalhou 11 meses nesse hospital chefiando uma equipe. Durante esse tempo, Frank fez o possível para não atender ninguém. O objetivo dele era ficar só na parte administrativa. Mas ele não conseguiu escapar porque um dia uma enfermeira chegou gritando que o bebê estava ficando azul e pedindo a ajuda dele. Frank não entendia nem de primeiros socorros básicos, então quase tirou a vida da criança por falta de oxigênio. Mas ainda bem que nada de tão grave aconteceu. E claro que depois dessa cena toda, ele largaria o emprego e mudaria de estado. E foi exatamente isso que ele fez. Agora ele estava indo para o estado de Louisiana. E dessa vez ele lembrou que quando era copiloto, ele havia comentado com uma amiga aeromoça que tinha estudado direito em Harvard. Então ele ligou para essa amiga perguntando se ela conhecia alguém com quem ele pudesse trabalhar. Então Frank forjou o diploma de direito.
E um detalhe curioso é que em sua biografia ele diz que realmente passou no exame da ordem. Ele foi aprovado na 3ª tentativa. Ele conseguiu arrumar um emprego. Lá ele levava e buscava os documentos que seu chefe pedia, organizava a sala, levava café e etc. Mas essa tranquilidade não durou muito tempo, porque o seu chefe começou a perguntar sobre a época que Frank havia estudado em Harvard. E com medo de ser desmascarado, ele decidiu se demitir. Como ele tinha um bom dinheiro para se manter por um tempo, ele se mudou para a Califórnia, onde se envolveu com uma aeromoça chamada Rosalie. Logo passaram a namorar e ele foi apresentado para os pais dela como advogado. Por conta de seu trabalho, Rosalie foi transferida para a França e Frank decidiu ir junto. A relação ficou tão séria a ponto deles decidirem se casar. Então Frank acabou contando toda a verdade para ela, desde as identidades falsas até os cheques sem fundo. Rosalie não quis se tornar cúmplice de Frank, então ela o denunciou para a polícia. Então, aos 21 anos, no ano de 1960, Frank Abagnale foi preso na França. Ele foi indiciado por inúmeros crimes e foi levado até a prisão em Perpignan, na França, onde quase morreu devido às condições precárias do ambiente. E ele ficou preso lá por 6 meses. Depois, ele foi levado até Paris e mais tarde para a Suécia para falar com os oficiais suecos, onde foi muito maltratado, já que ele também enfrentava processos naquele país. As autoridades dos Estados Unidos, sabendo de sua prisão, pediram a extradição dele. Após um longo processo de extradição, Frank estava sendo levado para os Estados Unidos em um avião pelo FBI. Lembrando que ele sabia muito bem como funcionavam os aviões. Então, próximo do pouso, ele pediu para ir ao banheiro e assim ele fez. Chegando lá, ele esperou o avião começar o processo de pouso. Então, ele levantou o assoalho do banheiro, que dava para uma roda, eu acho, e lá ele conseguiu escapar do avião e fugiu. Lá do aeroporto, ele foi para o Bronx, na casa de uma conhecida com quem havia deixado um terno. E dentro desse terno tinha um bolso com um jogo de chaves de um cofre em um banco em Montreal. Então ele conseguiu recuperar a chave do cofre. Depois ele pegou um trem, foi até o banco e retirou toda a quantia que estava ali, que era mais ou menos $20.000. E de lá, ele foi direto para o aeroporto. Mas quando estava na fila para comprar passagem, ele foi surpreendido por um agente do FBI e ali ele foi preso. Mas dessa vez, ele não conseguiu escapar. Frank foi condenado a 12 anos de prisão e foi preso em uma penitenciária na Virgínia, nos Estados Unidos. E ali, nos seus primeiros dias na prisão, algumas perguntas foram feitas para ele, como por exemplo, como ele fazia para fraudar o imposto de renda, como ele fazia para falsificar os cheques e também falsificar dinheiro. E ele passou a responder tudo o que perguntavam para ele. Então, o governo decidiu fazer um acordo com ele. Ele iria trabalhar para o FBI dando treinamento antifraude, enquanto cumpria o resto da pena em liberdade. E todos os dias ele deveria voltar para a prisão para dar esse treinamento. Ele fez isso por 12 anos, sem ganhar nenhum centavo, já que era parte da pena. E para se manter, Frank passou meses procurando trabalho, mas não conseguia encontrar nenhum. Como não tinha alternativa, ele decidiu ir até um banco e falar com o gerente. Ele se apresentou com o nome verdadeiro e contou a verdade sobre a sua vida e disse que estava na condicional ajudando o FBI contra as fraudes. Disse ainda que poderia ajudar o banco a fim de dar uma consultoria antifraude e que caso ele não gostasse, não precisaria pagar. Mas caso ele gostasse, ele deveria pagar $500 e além disso, Frank pediu para que ele contasse a sua experiência para os gerentes de outros bancos. E assim aconteceu. Frank cumpriu sua pena, trabalhou 12 anos com o FBI e depois continuou trabalhando por mais 28 anos. Só que durante esse período dos 28 anos, ele foi remunerado, né? E ele somou aí 40 anos trabalhando juntamente com o FBI. E além disso, ele seguia com seu trabalho de dar consultorias antifraude para os bancos. Isso é no mínimo irônico, né? Frank também dava palestras e procurava se especializar cada vez mais. O nome dele ficou tão conhecido que ele fundou a empresa Abagnale e Associados, onde ele trabalhava com outras pessoas e prestava todo tipo de ajuda antifraude para vários bancos e empresas.
E para vocês terem uma ideia da dimensão do trabalho dele, aquela ideia de manchar a nota quando um caixa é explodido ou um carro forte é atacado, foi dele. Hoje Frank está casado, tem 3 filhos e é um homem bem-sucedido. O seu patrimônio líquido é avaliado em cerca de 10 milhões de dólares. E no fim, ele conseguiu o que tanto queria quando tinha 16 anos e fugiu de casa, que era se tornar um homem bem-sucedido. Essa história serviu de base para o filme Prenda-me se for capaz, que foi estrelado por Leonardo DiCaprio e Tom Hanks, e foi dirigido por Steven Spielberg. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu tentei trazer o máximo de informação que eu consegui. E deixe no comentário se você já conhecia esse caso ou se já assistiu esse filme. E nos vemos no próximo vídeo. Até lá! Tchau!